baseados em normas deontológicas, o que quer dizer que os direitos e os princípios que acompanham esses direitos impõem deveres. Então, o Estado tem que fazer, deve fazer certas coisas. O Estado não tem opção. Então, política dentro dessa visão filosófica é outra coisa. Aí sim o Estado decide. Aí o Estado tem várias opções. Então, as políticas dentro dessa visão tradicional filosófica, o Estado escolhe a política mais consistente com os valores da sociedade e implementa essa política. A tradição filosófica fala, bom, isso está tudo certo com política, mas direitos humanos é outra coisa, são princípios. E aí eu rejeito a tentação de responder desse jeito frente à crítica. E, nesse sentido, eu dou crédito à crítica. Eu acho que uma coisa positiva da crítica é ter identificado uma dimensão política dos direitos humanos. Os direitos humanos têm uma dimensão política. Claro, aí, desenvolvendo o argumento, eu diria que tem uma estrutura básica de princípios, então quer dizer, o direito humano se basa num princípio, numa norma, tem uma estrutura deontológica, mas a implementação do direito, mesmo direitos negativos, não só os direitos positivos tão conhecidos, se faz através de políticas. Então, aí dá para ver que eu reconheço uma aportação positiva da crítica, mas identifico simultaneamente um problema. Porque a crítica se basa na premissa de que direitos humanos são só política. Eu acho que tem um lado normativo muito importante e que é particularmente importante para o tribunal. Porque o tribunal, quando reconhece violação do princípio do direito humano, tem que entrar, intervir e confrontar o governo, tem obrigação. Não pode deferir. Então é importante reconhecer essa dimensão normativa dos direitos também. Então, aí dá para ver que o que eu estou propondo é uma alternativa que vai um pouco contra os dois extremos que estamos vendo nesse debate. E realmente curioso que na briga toda, mesmo com a animosidade que existe, tem um tipo de consenso entre as duas partes, não? E as duas posições que estão encontradas nesse debate partem da premissa que direitos humanos são ou política ou princípio, mas não as duas coisas. Eu estou propondo, são as duas coisas. Tem tanto um lado político quanto um lado normativo. A outra coisa que é interessante é que há um outro consenso entre os dois lados que eu estou examinando nesse debate, e é que o consenso é um consenso quase numa visão utópica dos direitos humanos. Então a ideia dos dois lados são formulações diferentes, mas a ideia básica é a mesma. Quer dizer, na hora de implementar os direitos humanos,
entre as duas instituições centrais, que são o governo e o judiciário, uma das instituições vai decidir e a outra vai simplesmente apoiar e acompanhar. Claro, a diferença é na hora de decidir qual das instituições vai decidir e qual das instituições vai acompanhar. E o que eu estou propondo é que as duas instituições têm uma função importante na hora de implementar os direitos humanos. E claro, eu estou rejeitando essa visão utópica, segundo a qual deveria existir uma harmonia. Quando uma das instituições decide, a outra simplesmente acata e acompanha. Eu estou dizendo, não, as duas têm que participar no processo, e eu estou dizendo, vai ter briga, claro, porque tem duas instituições que vão estar tentando acumular mais poder. E o importante na área dos direitos humanos, ao meu ver, é reconhecer que a briga é inevitável. E que é fundamental desenvolver uma cultura de direitos humanos, ao nível nacional, uma cultura constitucional, para que os poderes, mesmo dentro da briga, possam então se acomodar e possam então aceitar que às vezes vão ter que ceder nessa briga. Bom, essa é uma visão assim um pouco panorâmica do que eu vou falar. Agora não vou desenvolver muito detalhe. O que eu vou fazer é só colocar alguns pontos para motivar a participação das outras pessoas aqui presentes. Em geral, o que eu estou propondo aqui me lembra um pouco de uma história que eu não sei se eu contei alguma vez para o Sérgio, uma história que nós contamos em Porto Rico. Acho que não é verídica, nós contamos. E a história de quando o bispo foi visitar um dos padres na cidade onde eu moro. E foi uma visita e inspeção. O bispo queria ver se estava tudo certo. Né? E aí o bispo chega e entra na igreja e está tudo certo lá, não tem problema. Ele vai na escola, no colégio, que tem do lado da igreja, e está tudo certo. Então aí vai na casa do padre e parece que está tudo bem. Até o momento de entrar no quarto, no dormitório do padre. E aí, entrando no dormitório, o bispo vê que o padre tem uma cama de água imensa. E o bispo fica perplexo. E pergunta para o padre, o senhor precisa de uma cama tão grande, morando aqui sozinho? E o padre fala para o bispo, não, eu não moro aqui sozinho, eu moro aqui com a minha sobrinha. E aí o bispo começa a se preocupar e pergunta, a sobrinha do senhor está com quantos anos? E o padre fala, a sobrinha está com 18 anos. Aí o bispo já está chocado. E fala, quer dizer que o senhor dorme aqui nessa cama com a sobrinha de 18 anos? E aí já o padre está vendo que o bispo está preocupado. Então fala para o bispo, não, mas o senhor não tem que se preocupar. Porque a gente coloca uma tábua no meio. Então a minha sobrinha dorme de um lado, eu durmo do outro lado. E aí o bispo fala, a tábua é para evitar a tentação, não é? E o padre fala, não, quando a gente quer evitar a tentação, a gente tira a tábua.